Olá, estamos com você mais uma vez, mais uma edição do nosso Viva Bem. E hoje, como todos os assuntos, esse também é bem importante. Nós vamos falar de inclusão social. O que as pessoas com deficiências enfrentam hoje em dia? Como elas são encaradas pelo mundo? Será que mudou muita coisa? Será que há mais respeito? Bom, para comentar mais sobre esse assunto, eu trouxe hoje duas convidadas, que é a Magali, é tradutora e intérprete do Instituto Rende Libras, como vocês estão conferindo, e a CEO, ao meu lado aqui, Flávia Marques, que é a CEO do Instituto Rende Libras. Flávia, muito obrigada primeiramente por ter vindo, e como eu falei agora no início do programa, a gente percebe que as pessoas com deficiências, elas ainda enfrentam muita dificuldade mundo afora, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre essa problemática que, infelizmente, ainda existe. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer, a oportunidade de estar mais uma vez falando sobre esse tema que é tão pertinente, tão importante, porque é o que eu sempre digo, que é do nosso slogan, que incluir é reunir pessoas e não deficiências. Então, quanto mais a gente levar isso para as pessoas, essa conscientização, essa sensibilização e essa visão frente à pessoa com deficiência, a gente vai ter uma grande evolução no processo de gestão da inclusão, com certeza. E como é que surgiu o Instituto Rende Libras? Como é que ele trabalha hoje? Que perfil de pessoa é atendido lá? Sim, o Instituto Rende Libras, ele é especializado em inclusão de pessoa com deficiência, com foco na pessoa surda. Então, o Instituto, ele surgiu, a partir de quando eu comecei a aprender Libras. E isso me trouxe uma sensibilidade muito grande que aprender Libras e saber Libras é muito mais do que aprender sinais, É você conhecer quem é a pessoa surda, porque o que eu falo, surdo, ele não é um deficiente, ele é uma pessoa que tem uma língua própria para se comunicar. E isso é que muitas pessoas ainda não entenderam, como também não entenderam que a Libras é uma língua que possui especificidade própria, e gramática própria também. E como é que é a vida de uma pessoa com deficiência? Como é que vocês que estão convivendo diariamente, elas se sentem excluídas? Elas são bem resolvidas? Como é que essas pessoas chegam lá e como é que elas saem, como é que elas se desenvolvem? Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre esse processo todo. Então, com certeza, a questão principal de tudo isso, que colocam as pessoas com deficiência, numa situação menos favoráveis do que as pessoas sem deficiência, é exatamente a visão assistencialista. O que é essa visão assistencialista? É ver o outro como um coitadinho, um incapaz. Por exemplo, hoje nós temos a empregabilidade da pessoa com deficiência, que é o cumprimento da lei de cotas, só que as pessoas pensam muito em contratar a deficiência. E quando se pensa num princípio desse, existem os conflitos. Por quê? Porque isso é uma visão assistencialista. A gente primeiro tem que ver a pessoa com deficiência como pessoa e depois a deficiência dela. Porque se nesse processo a pessoa visa primeiro a pessoa e depois a deficiência, o processo dela reter habilidades e talentos vai ser muito maior. Então, quando a gente lidar com a pessoa com deficiência, a gente tem que entender que antes de ter uma deficiência, ela é uma pessoa com história de vida, com personalidade, a gente tem aí as técnicas, a parte pedagógica, para lidar com as pessoas com deficiência. Mas muitas vezes as pessoas querem aplicar a técnica, sem identificar que é a personalidade daquela pessoa. Por isso que eu falei. Aquele contato frio, não tem um envolvimento. Exatamente. Então, a gente tem que saber ter essa sensibilidade, esse olhar diferenciado, porque isso faz parte do processo de gestão da inclusão. E quais são as atividades realizadas lá? No Instituto Rende Libras? Sim. Então, nós atuamos em três segmentos, que é a empregabilidade da pessoa com deficiência, a área pedagógica, que é na formação de tradutores e intérpretes de Libras, pós-graduações para professores que já atuam em sala de aula com pessoas com deficiência e também um lado pessoal. E agora nós estamos lançando o Libras Kids, que é voltado para crianças surdas e ouvintes. E nós vamos trabalhar com elas também o processo de gestão da inclusão. Vocês trabalham com a formação de profissionais
para lidar com pessoas com deficiência e também com a pessoa deficiente. Exatamente. São duas gamas aí diferentes. Exatamente. A gente forma profissionais para atuarem com as pessoas com deficiência em diversos ramos da sociedade e a gente também prepara a pessoa com deficiência para ser inclusa na sociedade. O que eu costumo dizer? Para que realmente exista a inclusão, existem duas coisas bem diferentes que as pessoas ainda confundem muito. Integração e inclusão. Inclusão é quando a pessoa com deficiência se modifica para ser inclusa na sociedade e a sociedade se modifica para incluir a pessoa com deficiência. Então, quando a gente faz a integração, é exatamente a visão assistencialista, que é ver o outro como um coitadinho, um incapaz. Aí a pessoa com deficiência também se vitimiza frente a toda essa questão que a sociedade coloca para ela. Que é uma situação imposta, né? Meio que Exatamente. automaticamente. Você falou uma palavra, desculpa te cortar um pouquinho, a pessoa com deficiência muitas vezes se vitimiza. Exatamente. Isso é maioria? A maioria chega lá com a moral baixa, desestimulada, sim, porque... ou não? O que você percebe? Se vitimiza. Por quê? Porque esse contexto social, ele não começou agora. Ele já é muito antigo e começa dentro da própria família, pela falta da questão de informação, de conhecer a própria pessoa, o próprio filho com deficiência, conhecer a deficiência dele. Então, a gente vai muito mais além do processo simplesmente da inclusão. A gente faz a gestão de tudo isso. E quando a gente trabalha dessa forma, a gente diminui os conflitos, né? E potencializa ainda mais essa pessoa com deficiência na sociedade, seja na educação, no trabalho, no convívio social dela do dia a dia, na família, e a própria família se sente capaz de incluir, né, o filho ou qualquer outra pessoa da família. Então, inclusão é exatamente isso, reunir pessoas e não deficiência. Como é que a família pode ajudar uma pessoa assim? Então, na verdade, o processo começa quando a família entende quem é a pessoa com deficiência, né? O que é a deficiência e o que é a personalidade da pessoa, né? E muitas vezes não ter também a visão assistencialista, porque muitos pais às vezes querem ser super protetores. Nossa, é normal já a mãe, principalmente, ser super protetora do filho, né? E um filho com deficiência, a mãe ainda fica mais aguçado isso na própria mãe, né? Reforça, eu vou proteger ainda mais. Mas quando ela tem um local onde ela possa ter esse tipo de informação e orientação, até para ela o convívio, né, com o filho, com a vida familiar, vai ficar um convívio muito mais feliz e seguro. Bom, Flávia, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Nós continuamos com o Instituto Hands Libras, com outros dois convidados. A Flávia e a Magali vão ficar por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Voltem sempre. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto. Não saia daí. Olá, tudo bem? Lembra que no comercial anterior eu falei que a Embracon, referência nacional com 30 anos de experiência em consórcios de imóveis, automóveis e serviços, lançou o consórcio cristão que cabe direitinho no seu bolso? Então, agora essa modalidade ainda inclui opções como viagens, cirurgias plásticas, educação, reformas, intercâmbio e até casamentos. Não perca mais tempo. Acesse agora esse link que você vê aí na sua tela e faça já o seu negócio. Embracon, porque sonhar não tem limites. E já estamos de volta com o nosso programa falando sobre inclusão social, sobre Libras, mas antes, aquele recado que eu estou sempre falando aqui, né? O desejo da casa própria, de adquirir um imóvel, de adquirir um terreno, um carro, uma moto, enfim, qualquer coisa, você pode conseguir ainda hoje se acessar esse link que você vê na sua tela do consórcio cristão da Embracon, com condições facilitadas, feita para caber no seu bolso direitinho e sem juros. Então não perca mais tempo. Embracon, porque sonhar não tem limites. E voltando a falar conosco aqui sobre Libras, estão ao meu lado o Luiz, que é coda, esse que vocês veem aí fazendo
a linguagem de sinais. O CODA, gente, eu queria explicar que é um ouvinte filho de pais surdos. Luiz Fernando é ouvinte filho de pais surdos, por isso que é chamado de CODA. Ao lado dele está o Carlos Alberto, que é um profissional da área de linguagens de sinais, está fazendo pós-graduação, inclusive, em educação de surdos. Bom, muito obrigada por terem vindo. Obrigado a você pelo convite. E eu gostaria de começar perguntando o que é Libra? Então, Libras significa Língua Brasileira de Sinais. É a própria língua que o surdo usa para se comunicar. E o surdo também é uma língua visual, né, no caso que ele está querendo dizer. Então a Libra, na realidade, ela não é universal, é uma linguagem regional, eu vou até ousar, ela tem sotaque, ela tem características brasileiras, ela incorpora o país onde ela é desenvolvida ou não? Não. A Libras, ela é própria só do Brasil, do Brasil, nosso então ela país. não é universal. Não é universal. Em outros países são outra língua de sinais, são diferentes. A Libras tem sim gírias que os surdos usam muitos, igual a língua portuguesa dos ouvintes também. E eu gostaria de saber do Carlos Alberto, como é que ele se tornou profissional dessa área? Foi uma vontade dele? Quais foram as dificuldades que ele enfrentou? Como é que ele lida hoje com os alunos? Como é que ele pretende trabalhar? Então, na verdade, é que antigamente eu não pensava muito no meu futuro, assim, não pensava muito em questões profissionais. Então, depois quando ele entrou na escola, ele ainda não tinha muita Libras na questão da escola. E aí foi onde ele também não tinha muita informação e tal, e aí ele não tinha aquele pensamento de progresso, né, no caso. Mas como é que ele fazia na escola, por exemplo? Ele estudou num colégio comum? Ele tinha algum apoio diferenciado ou não? Eu queria saber dessa parte prática da vida dele. Então, era uma escola comum mesmo, da prefeitura? Não, do estado. Era uma escola do estado. Escola estadual. Aí, o que aconteceu? Estava na primeira série, tudo, aí não tinha Libras. Aí ele sempre não conseguia tanta comunicação, né, com o português. Aí no segundo ano também, ele tentava o quê? No caso, ele era bem intimidade com os alunos, com os colegas que ajudavam também, né? Certo? Ele teve apoio. Teve apoio dos alguns colegas que ajudavam. A famosa inclusão, né? Foi recebido, foi acolhido e isso certamente ajudou a atravessar esse momento. Isso mesmo. Então aí foi onde eu comecei a aprender também um pouco dos sinais também, porque tinham outros colegas também que eram surdos também. Tinha outros colegas surdos na escola e foi onde eles já sabiam Libras e foram ensinando ele um pouquinho da Libras. Eu queria que você me dissesse, Carlos Alberto, qual que é o seu sonho? Então, o meu sonho é incentivar os surdos, trabalhar com a educação dos surdos, de fazer o surdo protagonista, para se mostrar ao país o poder também. Eu quero trabalhar como um professor realmente, fazer da pessoa um protagonista. Queria que ele desse um recado, né, para o país, para as pessoas, como é que elas devem acolher uma pessoa com deficiência. Então, quero falar para vocês para que sempre os surdos, ouvintes, sempre ficam separados. Não, que eu quero que vocês sempre estejam em união, todo o país, sempre tentar se comunicar, não ter medo e assim progredir para um futuro bem melhor. E muito importante também. Maravilhoso, quer dizer, a gente tem que estar junto, né? Pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, somos todos em um. E eu queria perguntar para você agora, Luiz Fernando,
Como é que você é coda, né? Como eu disse no começo do programa, que é um ouvinte de filho de pais surdos. É um ouvinte filho de pais surdos. É essa a definição de coda. Isso. Como é que é isso? Você tem pai e mãe, os dois são surdos? Isso. Coda, que significa, né, Children of Theirs Adults, né, que no caso significa filho de pais surdos. E o meu pai e minha mãe são surdos. O meu pai, ele nasceu ouvinte, e quando o bebê ele teve uma doença que é a meningite, e a sequela da meningite dele foi a surdez, né? E a minha mãe não, a minha mãe já nasceu surda. Dos 7 filhos que os meus avós tiveram, 3 nasceram surdos. Porque os meus avós foi questão mais genética, né? Porque no caso meus avós são primos de primeiro grau. Então, dos 7 filhos que nasceram, 3 foram surdos. E minha mãe é uma delas. Então... E como é que você lidou com eles? Como é que foi? Então, às vezes as pessoas até perguntam para mim, com quantos anos você aprendeu? Como que você aprendeu? Isso e tudo. E é uma coisa que, tipo assim, quando a gente é um coda, a nossa primeira língua não é o português. A nossa primeira língua é a Libras. Porque é a nossa língua materna, a língua que vem da nossa própria mãe, dos nossos próprios pais. Então, a minha língua materna é a Libras. Porque desde bebê eles se comunicam com você assim. Isso, só através da Libras. E desde que eu me conheço por gente, eu sei Libras. Então, às vezes as pessoas perguntam, com quantos anos você aprendeu? Eu falo, eu não sei com quantos anos eu aprendi. Desde que eu me conheço, eu sei Libras. Mas minha mãe disse que com 2 anos a gente já sabe fazer uns sinais. Com 1 ano também a gente sabe. E é engraçado porque até inclusive quando a criança, o bebê, parece que, eu não sei como podemos definir isso, mas parece que a criança, ela sente, ela sabe que o pai tem um diferencial. Uma vez eu vi até, inclusive, um vídeo de um surdo fazendo assim, ele falando, né? Olha, eu vou falar em Libras com meu filho. E o filho dele, o bebezinho, é ouvinte. E ele vai lá e faz a datilologia do nome do filho dele. Porque, no caso, a datilologia, para quem não sabe, é o alfabeto, né? No caso, A, B, C, D. Isso é a datilologia. E a gente sempre usa datilologia quando vai falar o nome de algumas coisas que não tem sinal ou o nome da pessoa em si. Nome de cidade. Então, a gente, por exemplo, se meu nome, Luiz, entendeu? Mas também cada um tem o seu sinal. Aí, nesse caso do vídeo, o pai faz a datilologia do nome do bebê e o bebê, ele vê e ele fica tão feliz e ele tenta fazer também. Ele começa a se mover, ele começa a mover a mão. Então, instintivo. Então parece que é algo que até a criança, o bebê mesmo, ele sente. Bom, muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês. Foi muito interessante. Eu espero que o mundo receba cada vez melhor as pessoas com deficiências, que somos todos irmãos, somos todos iguais. Eu quero aproveitar e mostrar que eu aprendi uma linguagem de sinal aqui, que é I love you. I love you para vocês. Isso. Adorei recebê-los. Muito obrigada pela participação. E a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. Ampla estrutura de ensino, corpo docente qualificado e alta tecnologia. Vem estudar com a gente. Exatas, humanas e biológicas. Princípios e valores cristãos para formar profissionais e transformar vidas pela educação, com responsabilidade social e crescimento sustentável. FUNVIC, Fundação Universitária Vida Cristã. E já voltamos com o nosso programa, lembrando que o assunto de hoje é inclusão social. Nós estamos falando sobre Libra, sobre as pessoas com deficiências, que dificuldades elas enfrentam, que barreiras o mundo ainda impõe a essas pessoas. Se você tem uma pessoa com deficiência em casa, deve entender bem do que eu estou falando. Mas será que isso está melhorando? Será que mudou? Bom, vamos continuar esse assunto com mais 2 convidados aqui no estúdio, que é o vereador Márcio Toledo e o advogado Afonso Marins, o vereador que está ao meu lado. Tem uma boa notícia, inclusive, eles estão desenvolvendo uma campanha de prevenção e combate ao bullying e cyberbullying, que inclui pessoas com deficiências e sem deficiências. Não é isso, vereador? Muito obrigada por ter vindo, primeiramente. Eu que agradeço. Obrigado, Alexandra, pelo espaço na Rede
RVC, saudações a todos que estão assistindo. Tivemos a honra e o privilégio de aprovarmos lá em Campos do Jordão a Lei 3915, no ano passado, no ano de 2018, que é uma lei de prevenção nas escolas do bullying e cyberbullying, haja vista a quantidade enorme, estatisticamente falando, da evasão escolar por causa desses problemas. Gente, uma lei municipal. É uma lei municipal feita por nós, aprovada por unanimidade, né? Por De todos os Campos do vereadores. Jordão. Exatamente. Agradeço aqui a todos os colegas que votaram a favor da lei. Foi E como é que unânime. funciona essa lei? É uma lei de prevenção. É uma lei de então, mas prevenção, de conscientização nas escolas do ensino público da cidade, né? Direcionada para os professores e para os alunos também, para abrir os olhos dessas pessoas sobre a importância de se evitar esse procedimento sistemático dentro das escolas. Porque isso causa a longo prazo, a médio e longo prazo, depressão, evasão escolar, né? Com o advento das redes sociais, Sim. o negócio ficou muito intensificado, né? WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo. Então, as pessoas com PCD, né? Pessoas com deficiência também sofrem bullying, pessoas com necessidades especiais sofrem bullying. E essa Então, lei é uma imposição para que as escolas desenvolvam esse assunto? nós colocamos uma semana de conscientização, todo mês de março, né? Para que a gente possa começar a plantar sementes dentro das escolas, para que haja esse tipo de conscientização, tanto dos professores, como dos pais e como dos alunos também. Então é sempre uma semana no mês de março. Isso, primeira semana Primeira do mês de março. semana do Primeira mês de semana março. de março, esse assunto vai ser... Esse assunto vai ser levado à tona todos os com anos campanhas, nas escolas com públicas. debates. Sim, Isso. eventos e tudo. E hoje em dia, eu queria perguntar um pouquinho para o advogado, o Afonso, como é que as pessoas elas se protegem desse tipo de ataque? Então, vamos supor, né? Tem uma mãe, um pai nos assistindo, que tem um filho com deficiência ou não, mas que sofreu um bullying, que sofreu um ataque cibernético. Isso. Vamos falar assim. E geralmente essas pessoas são pessoas covardes, né? Isso. São as pessoas que se escondem na internet para poder agredir, para poder fazer aquilo que tem vontade sem mostrar o rosto. Como é que fica em termos legais? Primeiramente, Alexandre, obrigado pelo convite. Agradeço também à rede RVC pelo convite. Esse é um tema muito importante, tanto o bullying quanto o cyberbullying, que é um problema hoje social. Hoje, infelizmente, há 10 anos atrás, nós nem tratávamos desse tema do bullying e cyberbullying, que nós achávamos que era mais uma brincadeira entre crianças, brincadeira familiar, Sim. brincadeira entre trabalho. Aí nós tivemos o caso de 2011, o massacre do Realengo, que aquele ex-aluno invadiu a escola, enfim, e cometeu aquelas atrocidades. Deu-se importância. Hoje nós temos uma lei federal, a 13185 de 2015, que dispõe o que é bullying e o que é cyberbullying. Então hoje a importância de tamanha que nós temos uma lei federal para dispor o que é os verbos elementares do bullying e do cyberbullying. E atenção, você que está em casa, o que é o bullying? O bullying é uma intimidação sistemática, que está isso no caput da lei, na cabeça da lei, e que essa intimidação sistemática é um ato intencional, repetitivo. Então a diferença entre uma brincadeira e o bullying é o ato intencional, repetitivo, que vai, como o vereador muito bem mencionou, causar malefícios para aquela vítima. Até porque o bullying é uma palavra em inglês que foi importado do anglicanismo. Então as letras B-U-L-L-Y significa valentão, que é o ato do valentão em face da vítima. E no caso que você perguntou, como por exemplo o cyberbullying, a vítima do cyberbullying, hoje a Polícia Civil, ela tem um aparato para conseguir buscar quem faz essas agressões. Até porque, na Lei Federal 13185, nós temos o que é bullying e o que é cyberbullying. E entre os atos do bullying, nós temos injúria, calúnia, difamação. São tipificações criminais que a pessoa que está cometendo aquelas ofensas, ela não sabe que ela pode ter uma represália civil ou até mesmo criminal. Se for um adolescente, por exemplo, responde por uma medida socioeducativa ou comete um ato infracional.
O cyberbullying, ele pode ser detectado porque todo dispositivo móvel tem o seu IP. Então você consegue rastrear da onde está advindo aquelas ofensas e você consegue até identificar por nota fiscal de quem adquiriu aquele produto, um celular, um tablet, um computador, ou até mesmo pelo GPS, da onde está sendo feito aquelas ofensas. Ainda bem, né, que a tecnologia permite hoje, dificulta o trabalho desses agressores, né, vereador? A gente... Ninguém fica mais impune, né? Impune, não... Atrás de uma cortina, incomunicável, anônimo. Sim. Né? Não virou mais uma terra de ninguém, a internet. Você pode muito bem localizar uma pessoa pelo IP, né? Através da tecnologia que a gente tem hoje, GPS, identificação. Celulares têm IP, relógios e smartwatch têm IP. Então, você consegue, sim, identificar o agressor. E será que isso tem coibido um pouco essas ações? Será que as pessoas, os agressores, vamos dizer assim, estão ficando com medo, com receio? Eu acho que começa mais da conscientização, porque nós tivemos já vários casos de condenações no Brasil como um todo, primeiro do dano moral, entre o ato da incivilidade do agressor, porque aí nós temos um dispositivo específico no Código Civil que trata da responsabilidade dos pais sobre os menores. Então, o pai da vítima, ele primeiro faz o boletim de ocorrência ou até mesmo entra com uma ação de dano moral em face do pai do agressor. Nós temos condenações de 10, 20, 30 mil reais. E na questão criminal, se é um adolescente, um menor, uma criança, um adolescente, comete um ato infracional, vai responder então por uma medida socioeducativa. Então, por essas medidas que está sendo compartilhado hoje, que está tendo essa represália civil ou criminal, essa conscientização está sendo propagada. Inclusive pelas consequências, como a depressão e outras malácias aí que nós temos em decorrência do bullying, do cyberbullying. Infelizmente, né? Mas pais, fiquem atentos. Muito obrigada ao vereador, muito obrigada ao seu advogado por terem vindo trazer um assunto tão importante para debate aqui no nosso estúdio. E o meu recado é que você que é pai, que é mãe, comece a educar o seu filho, mas bem próximo. Esteja perto dele o tempo todo, conversando, tentando entender a realidade dele, que eu acho que esse bullying nunca vai existir, nem como agressor e nem se ele for uma pessoa que está sendo atingida por algum tipo de ofensa, seja pela internet ou seja pessoalmente. Bom, a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Quero agradecer meus apoios, a Raquel que cuida da minha sobrancelha, a Raquel Pegas, a Sara, minha cabeleireira, a Clínica Cecília Lara. Muito obrigada a todos e a você que está sempre comigo. Um grande beijo, fiquem com Deus e olha só, I love you. Tchau, tchau.